A partir de agora, entra no ar mais um programa da sua TVH, TV do Habilidoso. Curta, comente, compartilhe, deixe seu like. Seja membro do canal, ajude a mantê-lo. Doe através do Pix TV do habilidoso@gmail.com. TV HBR, o canal mais habilidoso do Brasil. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Mais um programa Diálogos. Hoje aqui com o professor Nelson Campos. O tema do programa é Os Anos Sombrios do Bolsonarismo. Estamos aqui com o professor Nelson Campos, que tem graduação em Filosofia na Universidade Estadual do Ceará, mestrado em Educação pela Universidade Federal do Ceará. O professor Nelson escreveu 5 livros de Sociologia, 3 de História do Brasil e 2 livros de História do Ceará. Então, um grande conhecedor da história brasileira, né? O professor Campos também é autor de 86 fascículos, né, para o ensino médio, lecionou em 32 escolas, em cursos pré-universitários, dentre eles o GEL, que eu estudei, fui meu professor em 96, hein, já tem um tempinho. E nas universidades federais do Ceará, na Unifor e na Unicef, aqui no Ceará. Professor, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no estúdio da sua TVH. Obrigado, Luiz, é um prazer estar com você, aqui para conversar com todos aqueles que se interessam pelo tema. Veja que você coloca os anos do obscurantismo do bolsonarismo, e aí a gente fica lembrando exatamente a questão eu me lembrei, estava conversando com você, do que se chama iluminismo. Essa expressão iluminismo do século XVIII foi um movimento social baseado na razão, uma razão, o único guia infalível que conduz à verdade, segundo eles, é exatamente para combater as trevas da ignorância. Daí o esclarecimento, esclarecer, tornar claro, fazer com que as pessoas entendam o mundo que vivem e atuem nesse mundo no sentido de transformar para melhor, evidentemente, e que favoreça todas as pessoas. Eu estou aqui à sua disposição para fazer as perguntas que alguém quiser. Obrigado, senhor. Lembrando que a gente está ao vivo para TVT, Barão de Tararé, Democracia Participativa e Sindicato Moço. Então, vocês que estão por aí, vem para cá, para o TVH no YouTube, @TVH_BR, e faça suas perguntas para que a gente passe aqui diretamente e escute, leia a sua pergunta, né? Então, professor, começando, né, o que podemos entender sobre os anos sombrios do bolsonarismo, já que seus seguidores, ainda hoje, né, dizem que seu governo foi o melhor do mundo, combateu a corrupção, combateu o petismo. O que falar desse? Às vezes, em sala de aula, eu digo isso para os meus alunos. Como é que uma pessoa pode mentir sem que seja um mentiroso? Há uma diferença entre a mentira e a ilusão. O que é a mentira? É a consciência de que aquilo que eu estou dizendo não tem correspondência com a realidade. Isso é uma mentira. Às vezes eu digo para os meus alunos, eu sou professor de filosofia, de sociologia, de história, etc. Mas, na verdade, eu sou médico psiquiatra. E vou explicando, gosto de tratar com ideias e tudo mais. Mas no final da aula eu disse, olha, dei uma informação apenas para caracterizar como exemplo. Se você chega em sua casa e diz, olha, meu professor de filosofia e sociologia é um médico psiquiatra, você está propagando uma notícia falsa, porque eu estou usando como exemplo. Eu estou fazendo uma afirmação, e você acreditou nessa afirmação como verdadeira, você propagou algo que não é verdadeiro, mas você não é um mentiroso. Mentiroso sou eu que estou dizendo algo que não corresponde à verdade. Apenas a título de exemplo, para ficar bem claro. Então, se você acredita em algo como verdade, e aí você pode ser manipulado por essa influência. Max Weber dizia que existem os componentes de poder. Poder, para ele, é a capacidade do indivíduo afetar a vida do outro, mesmo contra resistências. Isso é poder. Então, quais são os componentes de poder? A influência, a força e a autoridade. Então, através da influência, você pode levar muitas pessoas a seguirem uma determinada ideia e muitas vezes as pessoas seguem sem saber bem por quê. Eu vi um depoimento do Alexandre de Moraes,
dizendo 99% das pessoas que falam em comunismo não sabem o que significa. E eu tenho um exemplo, experiência dessa em sala de aula. Eu estava dando aula de sociologia, para o curso de psicologia, e um aluno resolveu assistir minha aula, nem meu aluno era ela, resolveu assistir minha aula e disse o seguinte: o Lula é um comunista. Ele disse: rapaz, onde foi que você obteve essa informação? Com base em que você afirma isso? Mas só para ficar claro, o que é comunismo? Você sabe o que significa comunismo? Ele me respondeu: eu não sei não. Eu só sei que Hitler era comunista. Eu digo: rapaz, como é que você abre a boca para dizer uma asneira dessa? Ou seja, ele estava falando de algo que não sabia o que era. E a gente vê esses bolsonaristas, o meio doentio de comunismo, eu digo para eles: não existe comunismo em canto nenhum do mundo. Nunca existiu. Existe o comunismo como ideia, como proposta, como meta de um dia você conseguir criar uma sociedade igualitária em que elimine a propriedade privada sobre os meios de produção e as pessoas trabalham e produzem a riqueza e usufruem da riqueza produzida coletivamente. Mas onde é que existe isso? Onde, em que lugar do mundo o Estado deixou de existir? No comunismo, segundo a ideia de Marx, teria uma passagem saindo do capitalismo, um sistema econômico e social profundamente desigual, para uma sociedade igualitária, que seria comunismo. E, nesse percurso, se passaria pelo socialismo, criando as bases de eliminação do Estado. E no comunismo, o Estado se extinguiria, diferentemente das ideias anarquistas, que dizem que o Estado deve ser extinto, abolido, pelo ato de força revolucionária, e se instituiria, a partir daí, uma sociedade igualitária e autogestora. Então, eu costumo dizer que eu não conheço defensores do Bolsonaro. O Bolsonaro não tem defensores, ele tem seguidores. É um significado diferente. Porque defender, você pressupõe, você argumentar sobre a ideia que você está pregando, defendendo. E eu passei 4 anos, nesses últimos 4 anos, perguntando aos meus alunos: você pode me dar uma virtude, uma qualidade moral do Bolsonaro para que você possa defendê-lo? Aí não recebi nenhuma resposta. 4 anos fazendo essa pergunta e ninguém me disse uma só qualidade. Só teve um aluno que uma vez me disse: ele tem o cabelo liso. Já é uma visão preconceituosa com o cabelo encaracolado, por exemplo. Foi a única virtude, segundo ele, era uma virtude ter o cabelo liso. Mas uma qualidade moral, uma concepção de ética, isso eles não encontram. E seguem um mito e não sabem por que seguem. Mas diga, Luiz. Não, só dizendo aqui que a gente começou a ser atacado na TVT, agradecer aí todos que estão compartilhando, assistindo, até o Silvio Luiz, que disse que vocês, boa noite, que vocês não vão morar na Venezuela. Muitos desses não sabem, na Venezuela, né, o índice de educação, né, é maior, pessoas formadas, é maior que o nível de educação brasileira. Quer dizer, vai morar na Cuba, o índice de educação também da Cuba, de pessoas formadas, né, em direito e acesso à educação, é maior que o nível do brasileiro. E fora que a sensação de roubo, de segurança na Cuba é 1000 vezes melhor que a brasileira, porque não tem essa tamanha desigualdade econômica que a gente tem. Mas, professor, continue aí com o seu papo falando sobre o Bolsonaro. Eu queria só lembrar que tem 2 coisas. O Dom Helder foi chamado também de comunismo porque quis ajudar os pobres, né? E também há toda uma tática da mensagem subliminar, da prática de criação do ódio, que o senhor deve falar mais à frente, e deve ter sido isso, que o bolsonarismo tentou criar, provocando a política do medo e do ódio. Ou seja, nós temos que combater alguém. Quem é esse alguém? Não vou dizer que vai ser os pobres, né? Porque senão a gente não vai estar ali. Então, temos que combater os comunistas. Mais ou menos por aí, pode ser? Quando você estava falando sobre isso, eu estava pensando no livro que eu li de Michel Foucault. E a entrevistadora, que é uma série de entrevistas, perguntou a ele: por que você não participa dos debates sobre suas ideias, já que suas ideias geram muitas polêmicas? Ele respondeu: não adianta participar de uma polêmica. Numa polêmica jamais aparece uma ideia nova. E esta é uma diferença entre o diálogo e a polêmica. O que é o diálogo? São 2 pessoas que não se consideram donas da verdade e que vão em busca de um consenso para chegar à verdade. Mas eu tenho um respeito pelo meu interlocutor.
eu escuto o que ele diz, reflito sobre o que ele está dizendo, sobre os argumentos que ele usa, e discordo dele. Ao discordar, ele defende uma tese, a ideia, um princípio básico, qualquer que seja, e eu vou opor a esse princípio um outro princípio, um princípio chamado antítese. O choque entre essa tese, essa afirmação, e a antítese, essa negação, gera uma síntese. E a síntese seria o quê? Uma nova ideia. Uma ideia diferente da tese e da antítese, gerando uma ideia nova. Então, se é uma ideia nova, é uma nova tese, que vai gerar uma nova antítese e aí por diante. Então, se você quer argumentar com alguém, tem que prestar atenção no que o interlocutor está dizendo e refletir sobre o que ele diz. E eu me lembrei de Sócrates, que diz, se atribui a essa frase mais famosa, o que eu sei é de que nada sei. Mas ele tinha consciência de que não sabia. E, por saber que não sabia, procurava saber. Mas ele, conversando com outras pessoas, ele percebia que as outras pessoas também não sabiam. Só que não sabiam que não sabiam. E, segundo Sócrates, padeciam da maior de todas as ignorâncias. A ignorância da própria ignorância. Quer dizer, se você não sabe que não sabe, vai continuar sem saber. Já que você não está interessado em conhecer a verdade. Então, quando as pessoas odeiam alguém porque divergem, é porque não estão refletindo sobre o que ele está dizendo. Quer dizer, o gabinete do ódio, as fake news, as mentiras, as opiniões forjadas erradamente, mas o objetivo é enganar, ludibriar. E aí eu me lembrei de Pablo Neruda, por exemplo, poeta chileno, que ele dizia: a fome, a cruz e a espada e o dizimando a vida selvagem. A fome, aí eu me lembrei de outro, falei nisso e imediatamente me lembrei do jornal A Questão Social, publicado em Santos, um jornal de natureza anarquista, que dizia: tens que combater 3 inimigos. É o capital, a sacristia e o quartel. O primeiro é a fome, o segundo é a noite, o terceiro é a morte. Capital, sacristia, ou seja, quais são as formas mais importantes de dominação? A dominação econômica, a dominação ideológica e a dominação coercitiva. Ou seja, você procura dominar a cabeça das pessoas e elas não percebem que estão sendo manipuladas e se tornam, daí o termo que os bolsonaristas não gostam de ouvir, que chama de gado, de manada, de rebanho, porque o rebanho não sabe para onde vai, não. Ele é levado, ele é conduzido para o abatedouro e vai caminhando, seguindo quem vai executar. Então é importante as pessoas refletirem sobre suas próprias ideias. Aí você fala da questão do ódio. Adolf Hitler, que muitos desses indivíduos são seguidores, dizia o seguinte: a paz enfraquece, a guerra fortalece, o ódio une. A nação tem que manter-se constantemente em guerra, não importa contra quem, para manter-se unida, para manter-se forte. Ou seja, você vai fazer uma guerra contra pessoas que você nem conhece. Elas não fizeram nada com você. Ainda assim, você vai odiá-las, apenas porque elas nasceram do outro lado da fronteira. Mas essa fronteira não existia. O ser humano nasceu no planeta Terra. Aí dividiram a Terra em diversos pedaços. Aí alguém diz: esse pedaço de terra me pertence. E ele é do outro pedaço, então ele é meu inimigo. E passa a odiar esse inimigo sem conhecer a pessoa. Ela não fez nada, mas ainda assim você a odeia, porque foi doutrinado, foi influenciado a odiar. Professor, bolsonarismo, linguagem chula, comportamento grosseiros, a mentira como método que a gente tem falado aqui, que é os fake news, costumam destruir biografias, distorcer a realidade de forma alienada ou para alienar? Alienação significa do outro ou para o outro. Por exemplo, eu sou professor e em sala de aula com meus alunos. Eu estou aqui trabalhando para uma instituição educacional e tenho consciência de que meu trabalho é alienado. E o que significa meu trabalho ser alienado? Porque eu trabalho para outro, eu não trabalho para mim. Eu não estou me apropriando do resultado do que eu estou produzindo. Né? Isso é trabalho alienado. O que é um trabalhador alienado? É aquele que não tem noção do que está fazendo. Foi até uma pergunta do Enem, que aparece uma charge, 2 trabalhadores conversando
iam dizendo para outra, amanhã eu vou me aposentar e vou até o final dessa linha de montagem para saber o que eu passei 30 anos fazendo. Ele passou 30 anos trabalhando e não sabia o que estava fazendo. Estou aqui apertando parafuso, para que serve? Não faço Ele é um ideia. charme chato, né? Eu acabei de Tempos modernos. Tempos modernos, filme excelente, extraordinário. E veja que a primeira cena do filme, que é um relógio, e uma manada, um rebanho de trabalhadores, tem um rebanho de ovelhas, em seguida um rebanho de trabalhadores indo para o abatedouro da fábrica. Ou seja, são os que produzem a riqueza, mas não se apropriam da riqueza gerada pelo trabalho coletivo. Professor, O que gera o capitalismo se caracteriza por isso, a predominância do capital sobre o trabalho. O trabalho é coletivo e a apropriação gerada pelo trabalho coletivo é apropriada individualmente. O professor que está conosco, o professor Jackson, né? Forte abraço ao grande mestre Nelson Campos, né? Que também está conosco, né? O Baby Bom, Palavras da Salvação do mestre professor Nelson Campos. Obrigado, Jackson e Baby Bom. Inscreva-se no canal, espero que esteja gostando e mande sua pergunta aí para a gente. Professor, e o 8 de janeiro? A tentativa de golpe, né, deste ano 2023, foi culpa exclusivamente do Bolsonaro? Ele era o arquiteto de todo o plano? Ou ele realmente é a marionete que se deixa levar pela corja que deu o golpe de 2016 à presidenta Dilma Rousseff, na sua opinião? Olha, Luiz, se você acompanhou a vida e eu, o dever de ofício de professor, tem que estar sempre informado sobre o que se passa no país. O Bolsonaro era um sujeito que foi vereador no Rio de Janeiro por 2 anos, depois foi deputado federal durante 7 mandatos, 28 anos, e depois presidente da República 4 anos. E nunca saiu da mediocridade que caracteriza a atuação política dele. Sempre foi um sujeito visto como insignificante dentro do Congresso Nacional. E, de repente, foi alçado à condição de mito. Ou seja, é fruto da imaginação de alguém considerar uma pessoa como aquela, que é o que há de pior no ser humano, se caracteriza na atitude política daquele cidadão. O cidadão diz que o negro não serve nem mais como procriador, o mais leve dele pesa 7 arrobas, está desprezando todas as pessoas de cor negra. Uhum. Chega para uma mulher deputada casada que diz: você não merece ser estuprada porque você é feia, ou seja, se fosse bonita, então mereceria ser estuprada. Que no meu governo vai ser delimitado em um sentido de terra indígena, despreza os índios. Você viu o que aconteceu durante a pandemia, milhares de índios sendo levados. Genocídio dos índios Yanomami. Pois é, isso não é por acaso. Um jornalista e um indigenista que foram assassinados pelos bandidos da região lá da Amazônia, o que ele disse? O que eles estavam fazendo lá? Eles foram lá porque quiseram ir. Ou seja, a pessoa está fazendo o trabalho dele, aí é assassinado e ele vem com argumentação como essa. Então, defendia a tortura e, o que é pior, nega a existência da ditadura. A ditadura chega ao poder no dia 1º de abril de 1964 através de um golpe militar e com o apoio econômico, financeiro dos grandes grupos, dos grandes empresários, o que hoje nós chamamos de agronegócio. Apoiaram o golpe militar, que instituiu a ditadura de 1964 a 67, Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, depois Marechal Arthur da Costa e Silva, até 69, foi quem otorgou o ato institucional número 5, no dia 13 de dezembro de 68. E em 69 ele teve um AVC, um derrame cerebral. O que é que a Constituição dizia? Assume o vice. Aí o vice era civil e tinha sido o único na reunião do dia 13 de dezembro que foi contra a outorga do AI-5. Então, o que fizeram? Impediram a posse dele. Como é que se dá o nome a isso em termos de ciência política? Golpe de Estado. O que é um golpe de Estado? É a ruptura com o Estado legal de direito. Isso é um golpe. Dar um golpe não é crime. Crime é tentar o golpe e não conseguir dar. Porque nós temos no dia 15 de novembro de 1889 um golpe militar que instituiu a República no Brasil. Golpe de Estado é um fato histórico, não é uma revolução. Na história do Brasil nunca aconteceu uma revolução. Embora a gente tenha aprendido aí
estudando história, um monte de revoluções. Nunca houve uma revolução no Brasil. Uma revolução é um processo histórico que promove profundas transformações estruturais. Revolução Francesa, eu falei do Iluminismo. Foi uma revolução? Sim, foi. O que existia antes? O sistema econômico feudal, que privilegiava o clero e a nobreza. Daí uma frase atribuída a Denis Diderot, que ele dizia: o povo só será livre quando o último rei, que era um nobre, foi enforcado nas tripas do último padre. O que essa frase quer dizer? O terceiro estado, que o povo fazia parte, só será livre quando eliminarem os privilégios de uma sociedade estamental feudal, o clero e a nobreza. Então, a burguesia sai da condição de classe social subalterna, dominada, e se torna dominante. E passa a fazer as leis que favoreçam a ela. A primeira coisa que faz é instituir o voto censitário, voto com base na renda, ou seja, excluindo a grande maioria da população da época, sobretudo constituída por camponeses, do seu direito de votar. Então, todos nós somos iguais perante a lei. Mas o que diz a lei? O voto censitário era com base na lei. E com base em votar naquela época? As fazendas, mulheres não votavam. Quando você traz para a história do Brasil, tivemos durante todo o período, por exemplo, o Brasil só se forma um Estado brasileiro a partir de 7 de setembro de 1822. Através do quê? De um golpe que você rompe com a estrutura política de Portugal e faz o Brasil se tornar um Estado soberano. O que houve em 7 de abril de 1831? Outro golpe. Derrubaram Dom Pedro I. Ele foi expulso do país pela aristocracia rural, por causa da nomeação do Ministério dos Marqueses, que favorecia os portugueses, contrariava os interesses da aristocracia brasileira. Por isso foi deposto. Digo para dizer isso. Professor, nesse tempo todo a gente está vendo o exército contra as revoluções e contra o povo. O exército fez parte do 8 de janeiro, do golpe? Eu não posso dizer o exército como instituição. Eu não gosto desse tipo de situação que você generaliza. Qualquer generalização que seja, ela não é muito correta. Certo, mas em 64 nós tivemos os cabeças do exército apoiaram, mas a maioria nunca vai apoiar. Como a gente também teve gente se você observa em relação a isso, dentro do próprio exército, das Forças Armadas, muitos militares foram expulsos, reformados. Exato. Porque eram contra o golpe. Mas a cúpula ali teve parte presente querendo dar o golpe? Seguramente. Quer dizer, então, dentro das estruturas militares, por exemplo, a credibilidade das Forças Armadas caiu muito nesses últimos 4 anos do governo Bolsonaro. Porque ele cooptou as Forças Armadas para participarem do governo dele, e ele dizia o meu exército, como se pertencesse a ele. Eu tenho um filho que é militar. Meu filho é tenente-coronel. E vai agora comandar um batalhão lá no Rio de Janeiro, depois de já ter feito o Estado-Maior das Forças Armadas. Eu não vou dizer que meu filho era golpista, que ele não é. Mas eu posso dizer que tenho amigos militares que defendem assumidamente o golpe. Quer dizer, é o pensamento deles. Eu não posso dizer que isso é o pensamento das Forças Armadas, porque seria uma generalização descabida. Aquilo que o senhor falou, se eles vencem, se eles conseguem dar o golpe, se torna o pensamento maioritário. Nós temos o 15 de novembro, é o feriado nacional, que homenageia o quê? Um golpe de Estado, um golpe militar do Marechal Deodoro da Fonseca, e que depois quis dar um outro golpe, fechou o Congresso Nacional. Contra ele houve a revolta da Armada, que derrubou Deodoro, assumiu Floriano Peixoto. E o que dizia o artigo 42 da Constituição de 1891? Que se o presidente se afastar antes de completar 2 anos de mandato, o vice assume e convoca novas eleições. E Floriano Peixoto não convocou. O que é isso? É violar a Constituição. Portanto, isso também é golpe. E houve uma revolta contra Floriano, contra o autoritarismo dele. O que ele fez? Mandou matar tudinho. E é chamado Marechal de Ferro. Eu tinha um pensamento desse com base no Collor de Mello. Collor de Mello foi deposto por menos de 2 anos também, não também? E o vice, o Itamar, assumiu logo depois, não teve convocação de novas eleições. Não, mas aí você tem que ver que Constituição nós estamos falando. Estou falando que são em 1891. Então, aí você observa a Constituição de 1891. Vamos voltar no tempo. Qual foi a primeira Constituição brasileira? A de 1824, que foi outorgada por Dom Pedro I e que deu a ele o poder moderador. Dava a ele a condição de se sobrepor aos demais poderes. Contra o autoritarismo de Dom Pedro I, houve a Confederação do Equador,
da qual o Ceará fez parte. Resultado, mudou fuzilar todo mundo. Hoje nós passamos em ruas, a Avenida Tristão Gonçalves, Pereira Figueiras, Pablo Moraró, são nomes ligados à Confederação do Equador que foram considerados criminosos e por isso foram executados, foram fuzilados. Então a pessoa que está no poder usa o poder em seu próprio benefício. Voltando a Max Weber, ele dizia que o poder pode ser legítimo ou ilegítimo. Quando é que o poder é legítimo? Quando há a disposição da sociedade de acatar a autoridade de alguém sobre você. Ou seja, eu não votei nesse cidadão, não votaria nele nunca, por razão nenhuma, eu iria votar num indivíduo como esse. Mas reconheço dele que o governo dele era um governo legítimo, porque ele teve a maioria dos votos do eleitorado do Brasil. Então, o que eu tenho que fazer? Me opor à política adotada por ele, que foi um desastre para a realidade do Brasil. Eu já achei o meu governo ilegítimo porque tivemos um processo de retirada de um candidato à eleição, né, que não foi por morte, como aconteceu agora no Equador, né, mas foi um processo armado, esquematicamente, o senhor vai falar aí do Moro daqui a pouco, né, e que tirou, né, um presidente que tinha um candidato à presidência, um ex-presidente, tinha grande chance de chegar ao poder. Mas eu vou passar agora para a gente falar um pouquinho sobre guerras, né, sobre esse parte que eu li aqui do site do Instituto Humanista Unicinos, né? Sobre guerras, sobre ódio. Essa é a pergunta que a gente vai fazer agora, né? E agradecer aqui também, professor, que está conosco aqui também, pela TVT, Barão de Tararé, Democracia Participativa. Se inscreva-se aí nos parceiros. Aqui está a Maria de Lúcia, diretamente lá do Paraná, dando boa noite. Aqui o Jacques de novo dizendo, fantástica análise do professor Nelson Campos. Aqui nós temos a Lana Carla Freire. Isso é que eu chamo de privilégio. 43 anos depois, poder assistir uma aula do mestre responsável por despertar o meu gosto por história e política. Lana, você estudou em qual colégio com ele? Fala aí. Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora das Graças, aqui pertinho no bairro de Fátima. E Abel Castro dizendo, viva Nelson Campos, grande mestre inesquecível. Então, gente, vai escrevendo, vai compartilhando. Abel Castro foi minha aluna no Colégio Cearense. Foi o quê? Foi minha aluna no Colégio Cearense. Cearense também, pertinho do Geoestúdio, né? Bem, aqui o Leonardo Boff, nesse texto publicado no Instituto Humanista Unicinos, diz, nem chorar, nem só lamentar, mas procurar entender de onde nós vem, de onde nos vem a violência bárbara de tantas vítimas fez em nosso país. Observemos um pouco a história. Alfredo Weber, irmão de Max Weber, em seu resumo da história universal, relata que dos 3.400 anos de história documentada, desses 3.166 foram de guerras, ou seja, o restante, 234 anos, foram certamente de paz, mas não foram certamente de paz, mas de trégua e preparação para outra guerra. As guerras do século passado, ao todo, mataram 200 milhões de pessoas. Como se despreende, a violência e seus derivados estão enraizados em nossa história. Ele levanta a interrogação expressa em troca de cartas entre Albert Einstein e Sigmund Freud, né? Esse texto do Weber aí. E por isso que eu falo, o Bolsonaro, né, abriu a porta para o armamentismo brasileiro, né, deixou que várias pessoas tivessem armas, difundiu o ódio e a violência. Então, voltando a esse tema, né, podemos dizer que o aumento das mortes refere-se à graça a esse período do Bolsonaro, né, ter incentivado, ter dado parecer favorável a matar índios, quilombolas, pescadores, travestis, homossexuais, etc., professor? Olha, você observa que ele fazia na sua campanha a história de ficar atirando, ao contrário de estimular as pessoas a lerem mais, a se instruírem melhor, a evoluírem em termos internos intelectuais, ele estimulava a violência. Então, esse golpismo, por exemplo, ele era assumidamente a favor da tortura. Basta dizer que no dia do golpe, que foi o impeachment arranjado para tirar a presidente Dilma, que na realidade foi um golpe de Estado,
que ela não cometeu crime de responsabilidade nenhum, mas ele não quer saber disso. Eles queriam tomar o poder. E tiraram a presidente Dilma, entregaram ao Temer e contribuíram para essa situação atual. Então, foi dentro desse contexto aí. Esse ódio vem sendo estimulado há muito tempo, não é de agora, por ele. Ou seja, estimulando a tortura, eu sou a favor da tortura. Como é que alguém pode ser a favor da tortura? Como é que alguém pode glorificar e exaltar a condição de ídolo? É um psicopata, como o coronel Carlos Brigante Ustra, Carlos Alberto Brigante Ustra, era um psicopata, sentia prazer em provocar o sofrimento às pessoas que estavam ali vítimas da violência instituída por eles. Então, é uma coisa inominável. Enquanto nós estamos falando aqui, estão matando milhares de pessoas lá na Palestina. Então, às vezes, perguntam, por que vocês apoiaram o Hamas como terroristas? Olha, o Hamas é uma organização política e também com braço militar que pratica atos de terror. E aí voltamos à questão do poder legítimo e ilegítimo, é a questão conceitual. O que é o poder ilegítimo? É aquele que se impõe pelo uso da força, pelo poder coercitivo, pela violência, pela intimidação. O que é o poder legítimo? Se eu perdi as eleições, o Haddad, por exemplo, perdeu as eleições, ele não conspirou contra as instituições do Estado brasileiro. Ele, hoje, é o ministro da Fazenda. E o Lula, que passou um tempão preso devido à ação criminosa do senhor Sérgio Moro, que aquilo é um pilantra, na expressão mais clara da palavra, porque ele sabia claramente que estava fazendo alguma coisa injustificável. Ele e o senhor Deltan Dallagnol, que é outro paranoico. Ou seja, se apropriaram do poder judiciário para se favorecerem e favorecer o seu grupo político, e ele se torna ministro da Justiça e de Segurança Pública de alguém que não ajudou a levar ao poder e tirou o direito de concorrer às eleições, se as pesquisas mostravam que seguramente ele ganharia aquelas eleições de 18, tirou o candidato, deixou preso, e depois todas as ações adotadas por ele foram, o Supremo considera como suspeito. Ele não tinha uma coisa que é fundamental para a magistratura, que é a imparcialidade. Ele não tinha imparcialidade nem para ser ato de futebol, mas ainda assim era responsável por um monte de prisões abusivas. E aí agora está respondendo uma série de processos que pode ser levado à cassação do mandato dele e até a prisão dele, que envolve coisas bem graves. Professor, o senhor trouxe o livro A História Proibida do Plano Bolsonaro. O que é que o senhor diz, Juliana? Quando você me convidou para falar sobre esse assunto, eu tive a preocupação de me informar melhor sobre a trajetória política do Bolsonaro. E comprei esse livro aqui, O Negócio do Jair, da Juliana Dalpiva, História Proibida do Clã Bolsonaro. Fruto mais de 3 anos de apuração, o negócio do Jair desvenda o passado secreto da família que hoje comanda o Brasil. Juliana Dalpiva parte do escândalo das rachadinhas exposto pelo caso Queiroz, em dezembro de 2018, para esquadrinhar as origens, o desenvolvimento e as ramificações de um sistema organizado de desvio de milhões de reais em verba pública, apoiado em dezenas de entrevistas e farta documentação, que inclui material exclusivo e sigiloso. A autora aponta diversos indícios que o esquema de corrupção é capitaneado por Jair Bolsonaro e remonta às primeiras disputas eleitorais do atual presidente da República, ainda na década de 1990, com o envolvimento de centenas de pessoas, entre filhos, esposas, ex-mulheres, parentes, amigos e ainda milicianos. O resultado é a história proibida do clã Bolsonaro. Eu acho pouco provável que algum bolsonarista resolva ler esse livro. Porque ele não quer ouvir, ele não quer ler algo que mostra a realidade que ele não quer enxergar. Tá? Ele só enxerga o que entende, que interessa a ele. Ele não faz uma análise crítica, ele não faz uma introspecção. E aí me lembrei de Sócrates, que dizia isso: uma vida sem reflexão não merece ser vivida.
Ao contrário de ficar exalando o ódio por todos os poros, eu me lembro que eu estava num restaurante, estava almoçando, sozinho, tinha duas mulheres conversando, exalando o ódio por todos os poros. Aí a televisão estava ligada, apareceu o Papa Francisco, e aí disse, olha, esse comunista aí, não sei o quê. Eu disse, puxa vida, como é que uma pessoa tem tanto ódio e fica exalando o ódio por todos os poros? Querendo convencer a outra mulher que estava com ela a odiar tanto quanto ela odiava. Isso. Diga. Não, estou dizendo, esse ódio, assim, como a Palestina, tem matado as pessoas na França, tem matado as pessoas nos Estados Unidos, tem matado brasileiros e tudo, tem naquela que política. ver da seguinte maneira. O Hamas praticou uma atitude terrorista? Seguramente que praticou. E resultado de quê? De anos e anos de opressão exercidos por Israel, desde a sua fundação, no dia 14 de maio de 1948. Quer dizer, de lá para cá, Israel foi ocupando aquele território e oprimindo as pessoas. E aí, quando se fala do nazismo, os nazistas criaram campos de extermínio e diziam os judeus são como ratos, que devem ser exterminados. Peço desculpas aos ratos por considerá-los semelhantes aos judeus. Isso é muito ódio. Comparar o ser humano com um rato e pedir desculpa ao rato. O atual presidente da Israel também falou algo semelhante, não? Comparou os empregados a monstros horrendos, acho que foi a expressão que ele usou, monstros horrendos. Ou seja, que deve ser exterminado, estão matando. Nós estamos aqui começando e estão caindo bombas lá e matando um monte de crianças, de mulheres, de idosas, pessoas inocentes que não têm nada a ver com a Hamas, apenas estão habitando a faixa de Gaza, que é um território ocupado por uma grande concentração de pessoas, 2.300.000 habitantes numa região, é um território insignificante. Pode ser considerado um gueto? É a marginalização, a exclusão social de tirar das pessoas a oportunidade de viverem em paz e harmonia com outras pessoas. É porque os guetos também eram menores, né? Eu tive lá em Auschwitz, lá na Cracóvia, quer dizer, na Cracóvia, eu tive lá num gueto, era como se fosse um bairro, algo bem menor, né? Porque aí cabe 2 milhões de pessoas, do outro caberia bem menos. Mas eles estão no mesmo sistema de vigilância, opressão, controle de comida, de energia, de água. Dos campos e gerando ódio contra os outros para se denunciar. Mais ou menos o que a gente sentiu no Brasil nos últimos anos, né? Um ódio, uma briga, uma intriga, algo fomentado para que você não expressasse sua opinião, tivesse medo até que sair a rua de vermelho ou de outro símbolo que demonstrasse que não era patriota, né? Digamos assim. Nos campos de extermínio, criado, como eu disse, a partir de 1933, no campo de Dachau, em Munique, no sul da Baviera. Eu tive lá, tive a oportunidade de visitar esse primeiro campo de extermínio fundado pelos nazistas em janeiro de 1933, foi o ano que Hitler chegou ao poder, e já aí procurou criar essa sua política genocida. Na Segunda Guerra Mundial, os campos de extermínio mataram cerca de 12 milhões de pessoas, das quais 6 milhões eram judeus. Ou seja, outros 6 milhões não eram judeus. E por que a gente dá mais destaque ao caso dos judeus do que dos outros, dos ciganos, dos eslavos, dos negros, dos doentes mentais, e até testemunhas de Jeová, homossexuais, etc. Mandaram matar todos aqueles indivíduos que eles consideravam seres inferiores. Mandavam matar com a intenção de purificar a espécie humana. Olha que purificação era essa. Através do extermínio, do ódio, da violência descomunal. Por que se dá mais ênfase à questão judaica? Por causa da indústria cinematográfica norte-americana, que está, sobretudo, controlada pelos judeus. Indústria cultural. Você pega isso, aí o Adorno falava disso, a indústria cultural, Escola de Frankfurt. Então, aí você percebe o filme, por exemplo, A Lista de Schindler. Quem fez? Steven Spielberg, que era um judeu. Você pega, por exemplo, O Pianista, que é um filme extraordinário, que foi feito também pelo judeu. E aí você sai pegando os diversos filmes que tratam da questão judaica, seus diretores ou produtores são judeus. E eles não estão errados, não, estão certos. Tem que mostrar ao mundo o que foi feito com eles, por serem judeus. Eu chego em sala de aula, eu olho para meus alunos, eu não tenho como saber quem entre eles é de origem judaica. Não faço a menor ideia. Então, os judeus eram obrigados a se identificarem como judeus para serem odiados. Eu passo a representar o bem,
Então, tem que ter um inimigo que representa o mal. Eu tenho que criar um inimigo. E aí você fica passando na história esse tipo de situação. Professor, aqui nós temos novamente a Lana, no professor Jackson falando, né? A gente vai chegando aos minutos finais, gente, agradecer a todos vocês que estão assistindo aí, e a vocês que se inscrevam e divulguem o canal, que é TVH, TV Dondoso, para dar vez e voz ao canal, que a gente passa dos 4 mil, chega aos 5, 10 mil, para poder continuar com um bom debate e trazer para cá o próximo tema, né, que a Bel falou aqui embaixo, que eu vou já ler. O Jackson, ele fala: Michel Foucault estabelece que o poder existe em rede e deve circular, pairar sobre o povo. Ele não está aqui ou ali, não pertence a um só. A nossa amiga Betânia, do Boteco Vintage, ali na Goiânia, também passando por aqui, dizendo assim: por qualquer ângulo que se observe o governo Jair Bolsonaro, a conclusão é que se trata de uma gestão totalmente fracassada. Fracassada, fascista, corrupta, etc. A Bel Marques sugere o tema para o novo podcast. Bel Castro, quer dizer, desculpa, Bel Castro. Bel Marques é uma cantora, né? Misoginia e política no Brasil de hoje, né? Aqui também ela diz que já quer o livro que o senhor indicou. A Lana Carla Freire diz, acho que eu preciso trocar meus óculos, ainda está com 2 anos, Natália. Professor, dizimar a população da faixa de Gaza sob desculpa de exterminar o terrorismo, é como dizimar a população do Rio de Janeiro para eliminar a milícia. E aqui o Baby Bon fala: professor Nelson, a imagem de Marte esfaqueada da campanha do mito, né, no caso, né, 2018, pode se manter para além do ciclo de seguidores fascistas? Esta é uma pergunta dele, e depois eu peço também o som para concluir, perguntando se ele fica lá impune, né? Não, isso aí é difícil de estabelecer, vai depender, por exemplo, durante 4 anos, a quantidade de pedidos de impeachment para tirar o Bolsonaro do poder passou de 100. Mas acontece que tinha o Arthur Lira na presidência da Câmara, quem vai pautar se vai ser votado ou não o pedido de impeachment. Não votou. E aí tinha lá a Procuradoria-Geral da República, o Augusto Aras, que não procurava nada, ele não estava interessado em saber o que estava acontecendo no país. Ele estava ali a serviço dos interesses políticos dele. Tinha a pretensão de ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, nós temos 2 ministros do Supremo Tribunal Federal que foram nomeados por Bolsonaro, e olha que tipo de voto eles dão. Eu digo isso para os meus alunos. Antes deles votarem, eu posso dizer para vocês que tipo de voto eles vão dar. E acerto todas. Sem conteúdo total, né? Veja, ele, por exemplo, se está na CPMI, pede uma pessoa para ir comparecer para dar seu depoimento, aí chega lá o ministro, Cássio Nunes Marques, e diz que ele não precisa ir. A pessoa não responder determinadas perguntas que possam incriminá-lo, levá-lo à condenação, é constitucional, isso não tem nada de errado. Mas aí você pergunta: você é casado? Eu prefiro me manter em silêncio. Mas o que é que isso tem a ver com a sua ação política? Aí eles levam ao pé da letra, ficar em silêncio, e coisas que não têm nada a ver, que possam incriminá-lo, eles permanecem em silêncio. Até que, por exemplo, o ajudante de ordens resolveu falar, porque estava envolvido num general, que é pai dele, na compra e na venda de joias. E eles ficam: são presentes para a primeira-dama. A primeira-dama, você quer indignar os bolsonaristas? Pergunta: como é que se explica 89 mil reais em cheques depositados na conta da ex-primeira-dama por um assassino, por um miliciano, Fabrício Queiroz? Como é que se explica? Ele respondeu para um jornalista que fez essa pergunta, que queria dar, desculpa a expressão para ele que usou, dar uma porrada na sua boca. Mas ele não responde. Quer dizer, ele prefere ameaçar o interlocutor, mas não responde aquilo que lhe foi perguntado. Como se explica tanto dinheiro nas contas dos filhos? Todos eles estão respondendo a processos por corrupção. Outra característica da personalidade desse indivíduo é hipocrisia. O que é hipocrisia? É quando ele diz uma coisa e faz outra. Ele fala em honestidade e nunca houve tanta corrupção quanto na administração dele.
Ele fala, eu acho, acabei a Lava Jato porque não tem mais corrupção no meu governo. E a própria Lava Jato estava envolvida em corrupção. Quer dizer, fica mentindo e passando a mensagem de que a verdade os libertará, usando a religião como instrumento político de sustentação dos seus seguidores. Damares é uma idiota completa, mas era ministro da Mulher e da Cidadania. Uma mulher que disse que o papel da mulher seria o homem, que não respeita nem a própria mulher. Tem que ser submissa ao homem. E inventou aquela mentira horrível, dizendo isso numa igreja, com um monte de crianças presentes, que crianças lá em Marajó estavam sendo sequestradas e arrancavam os dentes para que pudessem fazer sexo oral com sequestradores. Como é que uma pessoa vai mentir desse jeito, envolvendo crianças, na frente das crianças, e mentir dessa maneira? Nunca apresentou uma prova de que isso fosse verdade. Mas disse. Professor, agradeço ao senhor aí, investigando finalmente, né, que o Orivaldo e o Oswaldo, ouvindo e assistindo o programa pela TVT, mandando aquele abraço, um joinha. Aqui também nós temos também o Jacques, novamente, gratidão por esse encontro, esclarecimentos incríveis, junto com o mestre, professor Nelson Campos, parabéns. A Ana Lari fala grata por suas reflexões, pelas reflexões e contribuições. Aqui nós temos a Zéza Wene falando, aprendo muito com o professor Nelson Campos, e a Bel Castro dizendo, fica gravado? Fica, Bel, fica gravado, pode ver novamente, pode clicar depois em Valeu e doar, fique à vontade, ajude o canal também. Professor, suas considerações finais, por gentileza. Só ficar claro sobre a questão do golpe e do 8 de janeiro, essa tentativa de golpe já vinha sendo feita há muito tempo. Não foi no dia 8 de janeiro. Eles pegaram um monte de alucinados lá e resolveram, depois de ficar orando para um pneu e pedir aos ETs que resolvessem os problemas deles, resolveram destruir os símbolos dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Saíram quebrando tudo. O grande problema dessas pessoas é que se orgulham da estupidez delas. Ao contrário de se perguntar, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou destruindo obras de arte? O que eu vou ganhar com isso? Eles estavam ali seguindo o mito, que o mito mandava fazer, eles fazem. Eles não questionam, eles não refletem sobre suas próprias ações. E ficam indignados com alguém que pensa de modo diferente do que eles pensam. Quer dizer, você tem que ter senso crítico. A principal característica da filosofia, e eu sou professor de filosofia, é o caráter crítico. É pôr em dúvida todas as coisas. René Descartes, criador da filosofia racionalista, ele dizia, nada pode ser considerado uma verdade que não seja absolutamente evidente. Se houver uma dúvida, um questionamento que seja, aquilo não pode ser aceito como uma verdade. Põe em dúvida todas as coisas. E aí, a partir das suas dúvidas, você procura chegar à verdade. E não através do código da intimidação, da mentira, de sair propagando mentiras como se fossem verdades. Aí se diz, ele me pergunta isso, Luiz, professor, mas aquela frase que diz, uma mentira contada 1000 vezes se transforma em verdade. Isso é uma grande bobagem. Uma mentira contada 1000 vezes é apenas uma mentira contada 1000 vezes. Jamais será uma verdade, porque é uma mentira. Uma mentira nunca vai ser uma verdade. O que é que pode vir a ser verdade? Algo que foi considerado falso pode um dia ser considerado verdadeiro ou o contrário. Aquilo que foi considerado verdadeiro pode vir a ser considerado falso. Por exemplo, há uma passagem na Bíblia... Por exemplo, só cortando o senhor, né? A própria mentira que houve, o mensalão descaracterizado, a própria mentira que o Lula era ladrão, né? Pelo Moro e pelo Dallagnol foi desvendado alguns meses depois. Né? Mas eles não querem saber a verdade, não. Eles querem manter a mentira. Mas voltando a essa frase, se você observa a mentira contada 1000 vezes, não vai ser verdade nunca, porque é uma mentira. A mentira é a separação entre o que você diz e a realidade. Isso é uma coisa mentirosa. Então, a questão do golpe, a história do Brasil está cheia de golpes. A Constituição de 24 foi até o golpe da República.
E a Constituição de 91 foi até o golpe de 30. 3 de novembro de 1930, houve o golpe chamado Revolução de 30, que não foi revolução coisa nenhuma. E o Brasil ficou sendo governado sem Constituição até 34. 34, tivemos prolongar a Constituição de 34, somente aí as mulheres passaram a ter o direito de votar. Ou seja, de Cabral em 500 até 1934, se passaram 434 anos sem que as mulheres tivessem direito de ter ação política através da eleição. E o que é que houve em 37? Outro golpe. Getúlio Vargas, que estava no poder, deu o golpe para se manter no poder, ele que deveria sair do poder ao terminar o mandato, que era de 4 anos. E o governo dele vai até quando? Até o outro golpe. No dia 29 de outubro de 45, Getúlio Vargas foi deposto. Aí você elimina a Constituição de 37 e promulga de 46. Que vai até quando? Até outro golpe. 64, seguramente foi um golpe que implantou uma ditadura nesse país que durou 21 anos. Quer dizer, muita gente foi presa, inclusive eu. Eu estava em sala de aula quando 3 agentes da Polícia Federal me prenderam e me acusaram de ser subversivo. E o que é ser subversivo? É querer subverter, alterar, mudar a ordem instituída. Eu queria, claro que eu queria. Era uma ditadura. Eu sou contra qualquer tipo de ditadura. Eu sou a favor da liberdade, da democracia, dos direitos das pessoas viverem com dignidade. Então, houve, mais uma vez, o golpe de 69, depois uma sucessão de golpes na Então história. a gente volta depois, quem sabe, próximo mês, com um tema indicado para a gente analisar mais o contexto político e social do Brasil, mais esse tempo sombrio, né, no próximo programa. No começo da pergunta que você fez sobre o tema, os tempos sombrios do Bolsonaro, sombra diz respeito à escuridão. Você tirar a luz do sol que está queimando você e ficar à sombra. Então, é o esclarecimento, de esclarecer, de tornar claro. Lá no século XVIII, pensamento de Kant, por exemplo, faça sempre o que é correto. Não minta por razão nenhuma. Diga sempre a verdade. Porque se você acha que tem o direito de mentir, você está dando a todas as outras pessoas o direito de mentir também. É o bolsonarismo. São mentirosos de forma contumaz. Mas muitos deles acham que estão dizendo a verdade. E quem mostra a eles que aquilo é mentira, ele passa a hostilizar. Aí manda como diz, por que você não vai viver na Venezuela ou em Cuba, não sei o quê? Eu não apoio ditaduras. Ora, de onde vieram aquelas joias que foram depois expropriadas aí pela família Bolsonaro? De uma ditadura. A Arábia Saudita era uma ditadura. Inclusive, mandou matar um jornalista e trucidá-lo, porque o jornalista combatia a ditadura da Arábia Saudita. Então, a história da humanidade é um tanto complicada de você. E cheio de guerras, como a gente falou dos anos, os 3.400 e poucos anos, 3.100 e poucos foram de guerras. Professor, as últimas leituras aqui do Eudes Moreira, falando que reflexões necessárias sobre os 4 anos de trevas que este país viveu. E aqui a Lana Carla falando, professor Nelson, poderia relatar, vou falar sobre os golpes que foram dados no Brasil. Vamos marcar uma nova live, a gente já está com 55 minutos, estamos chegando ao fim agora, realmente. A gente só agradece a todos vocês, ao professor Nelson por aqui ter estado. Você pelo convite. Obrigado, senhor. E a todos vocês que nos assistiram, compartilhem, façam essa live viralizar, recordem e divulguem o canal também. Se puderem, façam doação para a gente pagar as contas e continuar impulsionando o canal. E a gente volta com outros programas. Amanhã tem a live do Setorial de Saúde, né, com o com o padre aqui de Fortaleza, Padre Hermano, que vai falar sobre saúde, sobre tempos de guerras também. Então, 9 horas da manhã é o programa. Então, até amanhã, nesse programa com o Ibiapino, que vai apresentar, o comandante Ibiapino, né? E eu volto na próxima semana com um novo tema que eu ainda estou a escolher. Obrigado a todos vocês, uma ótima noite. Obrigado pela atenção de todos. Tchau, tchau. Valeu. TV HBR, o canal